Irmãos, eu fiquei pensando sobre o que eu iria falar hoje para a igreja. Que texto da Bíblia a gente iria usar num momento tão oportuno, tão particular na vida de uma igreja? Creio que há uma necessidade de alguma mensagem que fique marcada na gente para o resto da estrutura da igreja. E eu pensei do que aconteceu em 1996. Muitos daqui ainda não tinham nem nascido ainda. Mas foi quando nós chegamos de Cuiabá, lá em Casa Caiada, para pastorear uma igreja que já vinha de duas divisões e que era uma igreja em que tinha muitas facções dentro da igreja. E que em muitos aspectos a igreja não refletia o princípio da palavra de Deus. E nós reunimos a liderança da igreja naquela época e eu disse: irmãos, me deixem pregar sobre um versículo da palavra de Deus, na verdade 2, por 6 meses. E aí os presbíteros olharam para mim assim e disseram: o senhor vai pregar sobre 2 versículos durante 6 meses? Eu disse: a igreja precisa desses 2 versículos. E eu cheguei à conclusão que nós não precisávamos deste versículo para 6 meses. Nós precisávamos daquele versículo para a vida toda de uma igreja. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro que o apóstolo Paulo, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Você vai estranhar, mas cadê a Bíblia, pastor? Você já imaginou todo domingo o mesmo versículo 6 meses? Você sabe o que aconteceu? O pastor memorizou, a igreja memorizou, os jovens fizeram camisetas com o versículo, virou também plástico, adesivo que colocou-se nos carros. E o texto está aqui nas minhas costas. E eu vou querer que, ao invés de eu ler, eu quero que vocês leiam. Leiam agora. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Nossa, que texto forte. Logo como ele começa: vocês são filhos amados de Deus e devem ser como Ele é. Entretanto, eu preciso fazer uma conexão. Toda tradução das Escrituras precisa ser avaliada adequadamente. E os tradutores dessa tradução, da NTLH, talvez, não sei porquê, deixaram de lado uma palavrinha que se torna necessária nesse texto. É a que faz a conexão do capítulo 5 com o capítulo 4. Outra tradução diz assim: pois. Agora, pois. Tá certo? Esse pois, ou portanto, faz uma conexão com o que o apóstolo Paulo havia falado no capítulo 4. Queridos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Éfeso, na minha concepção, é uma das cartas onde a ênfase sobre igreja é a mais forte. Ele começa dizendo que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo para pertencermos à igreja. Diz que esta igreja foi criada por Deus para o louvor da sua glória. Diz que nós temos a responsabilidade de, quando vivermos, glorificar a Deus em tudo. No capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que Deus deu à igreja pastores,
Deus deu mestres, Deus deu evangelista, deu profetas, deu apóstolos, com vista ao aperfeiçoamento dos membros, dos santos. Para quê? Para que eles cumpram o seu ministério. No capítulo 5, no versículo 22 em diante, ele mostra a relação entre marido e mulher e diz que há uma beleza muito grande, mas o modelo da beleza desse relacionamento conjugal é Cristo. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo ama a sua igreja. Esposa, ame e submeta-se ao seu marido, assim como a igreja se submete a Cristo. E no capítulo 6 ele mostra o poder que é dado à igreja através da palavra, do Espírito, da oração, do cântico, do louvor e da ação de graças. Ou seja, nós encontramos na carta aos Efésios uma descrição detalhada de como a igreja deve, de fato, funcionar. Entretanto, essa conexão do capítulo 4 com o capítulo 5 é interessante pelos aspectos que eu vou levantar com vocês nesta noite. Vocês são, portanto, filhos amados de Deus. O que foi colocado anteriormente para que esta declaração de que eu sou filho aconteça? Preste atenção. Se você voltar, estiver com a Bíblia aberta e você voltar a página para o capítulo 4, você vai ver o apóstolo Paulo, a partir do versículo 15, 16, 17 em diante, falando de uma vida antes de Cristo e das características da vida depois de Cristo. Vocês antes eram assim, assim, assim. Agora que vocês estão em Cristo, algumas verdades se tornam reais. E Paulo nos dá algumas orientações. E eu achei extremamente interessante a gente olhar esses aspectos no dia de hoje, para que abracemos isso e vivamos como igreja para o resto da vida, enquanto Deus nos permitir vida aqui e enquanto Ele não vier buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo diz: não minta uns aos outros, fale a verdade. Irmãos, eu estava ouvindo essa semana uma meditação, uma reflexão nas Escrituras, e o pastor falava de como a Bíblia tem referências, citações e recomendações para essa coisinha chamada língua, e que a gente às vezes não dá a devida atenção, não paramos para perceber as implicações da nossa língua. E o apóstolo Paulo começa dizendo: fale a verdade. Vocês estavam talvez acostumados a falar, achando até naquela questão que algumas pessoas dizem, aquela mentirinha, ou aquela mentira santa. Vocês já ouviram falar nisso? Alguns chegam até a defender, por exemplo, a pessoa morreu e pergunta: como está fulano? E aquela pessoa que está na tua frente tem um problema cardíaco. Você faz assim: olha, ele não morreu ainda não, mas está bem mal, se prepare. E a pessoa já morreu. Irmãos, isso é mentira. Mas a gente diz assim: mas pastor, eu vou dizer, depois ela morre de um ataque cardíaco, o problema sou eu. Não, é preciso saber como dizer. E eu vou dar uma verdade para você: nós não somos perus que morrem de véspera. Ninguém vai morrer um dia depois, nem ninguém vai morrer um dia antes. Mas a Bíblia diz que precisamos aprender a usar bem a língua, e o começo desse usar a língua é: não aceite colocar nas suas palavras mentiras ou meias verdades. É a partir daí que a gente começa a entender as implicações, porque Jesus Cristo disse: seja o falar de vocês sim, sim, não, não. Sabe o que é isso?
Quando um crente disser sim, o outro não precisa dizer assim, jure. Não preciso jurar. Eu costumo dizer que a minha palavra vale mais do que a minha assinatura. Isso é ter, e é um exemplo que todos nós deveríamos buscar e que eu procuro para a minha vida, é que a expressão das minhas palavras sejam a expressão da verdade, porque quando aplicamos uma mentira no nosso falar, se eu não quero ser pego como mentiroso, eu tenho que acrescentar várias mentiras à primeira mentira colocada. Fale a verdade. Mas o apóstolo Paulo, no versículo 29 do mesmo capítulo 4, ele diz: não saia da sua boca nenhuma palavra que seja prejudicial, que seja uma palavra que não transmita graça, uma palavra que nós costumamos dizer assim, muitas vezes inapropriada, com raiva, ou com raro, um palavrão. Temos jovens aqui. Na minha época de 14, 15 anos, eu estudava no Colégio São Bento, e era só homem, imagina, não entrava menina. Você tinha ideia do tipo de palavras que aconteciam lá dentro, do palavreado que era usado, e eu me deixei influenciar por aquela estrutura, e eu era um adolescente de duplo vocabulário. Quando eu estava em casa, na igreja, eu falava de um jeito. Quando eu estava no colégio com aquelas pessoas, eu usava outras palavras, e que não eram palavras boas para se usar. E às vezes nós nos acostumamos a fazer essa diferenciação. Quando eu estou com gente da igreja, eu falo do jeito. Quando eu estou com pessoas do mundo, eu falo de outro jeito. Quando eu estou com pessoas da igreja, eu sou manso, tranquilo. Quando eu estou em casa, eu grito, eu perco o controle, eu fico com raiva. E meu pai contava a história de uma moça que chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu gostaria de morar na igreja. E o pastor chegou para aquela moça e disse: minha filha, por que você quer morar na igreja? Disse: porque meu pai na igreja é outro. O senhor precisa ver como é que ele fala em casa. Irmãos, quando a Bíblia diz: não saia da sua boca nenhuma palavra que não transmita graça, é porque ele estava dizendo que eu preciso pensar nos efeitos das palavras que eu falo. Não é à toa que o livro de Provérbios gasta capítulos, tem 4 ou 5 capítulos falando sobre fala. Não é à toa que Tiago, ao escrever a sua carta, gastou praticamente um capítulo 3, para falar sobre, ele diz assim: a língua é como uma fagulha numa floresta de folha seca. Uma pequena centelha bota fogo em toda ela. A língua é como um leme pequeno de um navio, mas que coloca a direção nele para onde este leme quiser. Assim também é as nossas palavras. Queridos e queridas, a fala na igreja pode prejudicar muita gente. Eu até advirto seriamente quando algumas pessoas até têm necessidade de falar da vida dos outros e disfarçam isso com uma aura de santidade. Sabe como é que eles fazem isso? Está numa reunião de oração e diz assim: irmãos, eu quero pedir a oração por Dona Maria. Ela está traindo o marido, todo dia de tarde eu estou vendo ela aí com uma pessoa, ela vai para o hotel tal, passa 2 horas lá e volta, e ela se esconde, muda de roupa, e eu vejo o marido chegar pobre daquele homem. Irmãos, isso é fofoca. Você não precisa fazer isso. Mas parece que nós temos necessidades. Uma senhora da igreja, um bom tempo atrás, estava com o filho assistindo o Jornal Nacional. Naquela época era o jornal mais famoso da televisão. E o garoto, ouvindo as notícias que vinham lá, ele parou, olhou para a mãe e disse assim:
mamãe, no dia que não tiver notícia ruim, tem jornal nacional? Era um garoto. Mas sabe, irmãos, parece que nós nos acostumamos a gostar de notícia ruim. Nós sentimos uma necessidade de ver o que está acontecendo. Hoje chegamos ao requinte de falar e comentar sobre guerras, sobre desgraças, sobre centenas de milhares de pessoas que estão morrendo. Tu viste a guerra na Ucrânia? Morreu, tem gente morrendo, mas está morrendo. Se eu fosse ucraniano, eu explodia a Rússia. Irmão, você está percebendo o que você está falando? Tiago diz, olha, da mesma boca não pode sair as duas coisas. Queridos, não é por acaso que o Espírito Santo levou Paulo a trabalhar, primeiramente quando ele tem essas recomendações dessa nova vida em Cristo, para você ter cuidado com a sua boca, com o que você fala. E só mais um exemplo. Nós, quando estávamos em Cuiabá, nós pastoreávamos uma congregação também, e ficava a 27 quilômetros da capital, chamada Pascoal Ramos. E nós estávamos pregando naquela noite, naquele lugar, e no final alguém chegou e disse, pastor, tem um senhor aqui na igreja, que ele fala mal de todo mundo. E ele falava mesmo. E aí eu procurei e disse, seu fulano, eu posso fazer uma visita ao senhor? Ele disse, pode. Cheguei na casa dele, disse, no meio da semana, seu fulano, está acontecendo uma coisa difícil. O irmão está falando mal dos outros. Ele parou, olhou para mim e disse, pastor, vou lhe dizer uma coisa. Primeiro, eu fumava que nem uma caipora. Quando eu me converti, Jesus tirou. Eu era um homem que bebia de cair pelos caminhos. Quando eu me converti, Jesus tirou. Eu falava mal de todo mundo. Quando eu me converti, Jesus não tirou isso de mim. Eu disse, meu irmão, é uma boa explicação. Só que Jesus não tirou isso de você com uma proposta muito clara de você entender que você recebeu o poder do Espírito Santo para controlar a sua língua. Deus tirou o que você não podia fazer, e Deus deixou com você o que você pode fazer. E agora eu estou lhe dizendo como seu pastor, pare de falar mal dos outros, pare de ser pombo correio, levando coisa de um lado para outro do que você acha, e acrescentando. Aquele homem tentou, com certeza ele tentou, e melhorou bastante. Se você quer ver uma igreja rachar, comece a ver fofoca, disse-me disse, entre os irmãos, de um lado para o outro. Sabe esse pastor? É que tu não conhece quem ele é. Quem ele não conhece? Não vou nem falar, ore por ele, só ore por ele. Pronto. Você já plantou na cabeça da pessoa um monte de coisa que vai rodando. E Paulo disse, olha, irmãos, não abra a boca. Eu dou um conselho para a igreja que está nascendo. Não seja táxi de palavras. Sabe o que é isso? O táxi hoje em dia é melhor dizendo, não seja Uber de palavras. Pega aqui, leva para ali. Pega ali, leva para aqui. Fulano disse, agora eu digo ali. Não. Eu costumava dizer, seja ponto final de linha. Chegou em você, desce todo mundo. O ônibus não vai mais para lugar nenhum, ele para aqui. Se alguém vier falar com você de alguém, se diz assim, você está me querendo ajuda para resolver o problema, se não quiser, não me conte. Isso é um começo excelente para esta igreja. Falar a verdade e não permitir que a sua boca seja utilizada para instrumento de divisão, facção, porfia, disse-me disse, fofocas, etc. Neste modelo, irmãos, começamos a fazer uma ligação bem próxima ao que o apóstolo Paulo diz. Sede, pois.
Ou seja, como Cristo foi aquele que trouxe de Deus a palavra, e ele disse: tudo o que ouvi do meu Pai, isto eu dei para vocês. Irmãos, isso que nós devemos fazer. Meu sermão tem 2 pontos, fiquem tranquilos. Que diz, pastor começou agora, não chegou nem no 5 ainda. Mas existe uma crítica feita ao crente presbiteriano. E você vai entender. Imagine você chegando num consultório médico. Você chegou lá. Entrou um senhor e uma senhora presbiteriano. Você não conhece, não sabe que ele é crente presbiteriano. Ele senta junto com você na cadeira ao lado. Quanto tempo você demora para saber que aquela mulher, que aquele homem é um crente presbiteriano? É isso mesmo, é esse silêncio total. Agora imagine que esse homem, essa mulher que entrou, era da Assembleia de Deus, igreja irmã nossa. Não rebatizamos crentes que vêm da Assembleia de Deus, porque nós a consideramos igreja irmã. Esse irmão, essa irmã sentou-se ali. Quanto tempo demora para saber que ele é crente? Segundos, não é mesmo? Ele puxa a Bíblia, ele puxa ele diz assim: eu estou aqui, mas estou na prova, meu irmão. Deus sabe, está difícil. Entendeu? Mas a boca fala do que o coração está cheio. Se a tua boca não está falando de Jesus a todo instante, tem alguma coisa errada com o teu coração. E a crítica que é feita aos crentes presbiterianos é que a maioria se especializa em ser agentes secretos do reino de Deus, para ninguém descobrir que ele é crente. Como a gente está cheio de agente secreto, né? Se por um lado eu devo calar a minha boca, quando se fala em ser imitador de Deus, ser como Jesus, eu devo falar e falar muito. Igual Paulo diz, fale do Evangelho, fale quando for tempo e fale fora de tempo. Fale quando for oportuno, fale quando todo mundo achar que não é oportuno, mas fale de Jesus. Não seja um crente que seja missionariamente falando mudo, a não ser que você tenha realmente essa deficiência física. Mas, meu querido, vejam como o Espírito Santo de Deus nos coloca como primeiro aspecto de uma igreja este fator de comunicação, de relacionamento, que é a nossa fala. Depois o apóstolo Paulo fala do segundo ponto, e só vou falar 2 aspectos e fazer um fechamento. Ele diz: não entristeçais o Espírito Santo, não se embriague com vinho. Paulo fez uma analogia muito interessante, eu não sei por que não traduziram dessa maneira, mas seria como que ele dissesse assim: não se embriague, não se deixe controlar pelo álcool, mas se embriague, se deixe controlar pelo Espírito. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não consigo perceber uma igreja que é capaz de crescer, de se multiplicar e de servir ao Senhor, sem ser uma igreja guiada e controlada pelo Espírito Santo de Deus. Um exemplo muito bom que nós temos nas Escrituras é o capítulo 3 do livro de Atos, quando nós tínhamos ali vários pastores na igreja de Antioquia.
E eu costumo dizer assim, graças a Deus, que o que aconteceu em Antioquia não dependeu do pensamento estratégico de nenhum pastor que ali estava. Porque se algo parecido como aquele viesse para o dia de hoje, e alguém me perguntasse o que fazer, eu jamais teria dito, tira Barnabé e Paulo desta igreja. Irmãos, Barnabé era o pastor fundador da igreja, Paulo era o pastor doutrinador da igreja, os outros haviam sido formados e educados por eles, provavelmente bem mais novos do que ele, e o Espírito Santo diz, tira Barnabé e Paulo. Eu disse, não, peraí, são o pastor fundador e o pastor doutrinador, vamos ficar como? Mas foram esses dois que o Espírito Santo tirou para uma obra que tem o chamado, e porque era uma igreja governada pelo Espírito, eles jejuaram, eles oraram e entenderam que era da vontade do Espírito Santo de Deus que aqueles dois líderes fossem enviados para missões mais longe. Não se espantem, a igreja de Antioquia não deixou de ser uma igreja efetiva em Antioquia. No final do primeiro século, Antioquia chegou a ter 100 mil membros crentes, e 1/3 da cidade, que tinha aproximadamente 300 mil. Veja que grande avivamento nesta igreja. E Barnabé e Paulo não ficaram lá. Queridos, sem uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus, sem sermos tomados pelo Espírito, sem que a nossa vida reflita esse controle de Deus, e isto está ligado diretamente à sua vida pessoal com Deus. Você jamais será cheio do Espírito Santo vindo somente aos domingos para a igreja. Isso não vai acontecer. A comunhão com o Espírito também não vai acontecer se você dedicar de 20 minutos a 40 minutos todo dia, eu vou ser cheio do Espírito. Não, também não é assim. Não há uma receita de bolo, mas temos que entender que a vida do Espírito Santo de Deus é algo que faz parte da minha vida 24 horas. Quer comais, quer bebais, ou você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu não consigo fazer as coisas para a glória de Deus se eu não for tomado pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos ser uma igreja binária, que só fala do Pai e do Filho, e coloca muitas vezes a ação, o poder, o controle do Espírito, seus dons e o fruto precioso na gaveta. Somos a igreja do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas duas coisas creio que não podem sair da tua mente como igreja, se você faz parte desta igreja. Um problema de um membro é um problema de toda a igreja. Uma unha encravada no dedão lá do pé para o corpo todo. Um pequeno furo que um dos nossos dedos sofre, nós paramos para resolver. Um dente que ninguém vê lá atrás começa a doer, nós não conseguimos fazer mais nada, por causa de um pequeno problema lá dentro que se torna um problema para o corpo. O teu problema é problema da igreja. Pense e responda antes de eu fazer o fechamento. Se a igreja, a missão, se ela for, se toda ela abraçar o estilo de vida que eu abraço, que tipo de igreja ela vai ser? Se a igreja, a missão, orar, ler a Bíblia, buscar servir ao Senhor e pregar o Evangelho, como eu faço, que tipo de igreja será ela? Deu para perceber a sua responsabilidade nessa comunidade? Aqui o serviço é mútuo. Como mútuo? Vamos fazer o fechamento. Hebreus capítulo 10,
o escritor diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, façamos encorajamento uns aos outros para a prática das boas obras. Se eu vou encorajar alguém a fazer boas obras, a falar o que eu não faço, o nome disso é hipocrisia. Mas na igreja se reúnem pessoas que estão buscando incentivar pela fala um ao outro a palavra de Deus. Pensa nisso. Não faça o que está acontecendo hoje em dia. Você não deve dizer assim: estou saindo da minha casa e alguém pergunta: para onde você vai? Você diz assim: vou assistir o culto. Não. Servo e serva de Deus não assiste culto, presta culto. Mas hoje em dia nós estamos vivendo essa realidade. Quando nós vamos assistir, eu quero o ar-condicionado funcionando, eu quero o grupo de louvor na hora, eu quero o microfone funcionando, eu quero uma cadeira, se eu venho de carro, eu quero onde estacionar, eu quero tudo pronto, eu vou assistir o culto. Você não vem assistir o culto se você é membro da Igreja de Cristo, você vem prestar culto. E não é só a sua presença, não. É sua adoração, é seu incentivo, é a sua oferta, é a sua palavra de incentivo ao irmão, é chorar com o irmão, é alegrar-se com o outro. Isto é igreja. Isto é igreja. Comunhão. Agora, o final do versículo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou como aroma suave, agradável a Deus, e como sacrifício que também é agradável a Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo que tenho aprendido numa releitura do livro de Levítico, olhando os aspectos que ali apontam para Cristo. E no capítulo 5, nós encontramos ali a consagração daqueles que deveriam prestar culto a Deus. E me chamou a atenção aquilo ali, ficou gravado na minha mente. Moisés pegou o animal que era oferecido como oferta pelo pecado, e ele era totalmente queimado, e Deus disse a Moisés: pegue um pouquinho do sangue com o dedo, bote o sangue na orelha, no polegar direito e no dedão do pé direito de Arão e dos filhos dele. E eu fiquei matutando: Senhor, sangue na orelha. Irmãos, aqui faço um paralelo, eu vou abrir e vou fechar rapidinho. Satanás sempre imita Cristo, sempre imita as coisas de Deus. Não é raro você ver as cerimônias de candomblé e de outras coisas acontecendo em cima de sangue. Mas isso significa que o Antigo Testamento continua daquele jeito e Cristo não é Cristo, como se aquilo fosse necessário para agradar uma divindade. Mas, irmãos, há algo muito interessante. Preste atenção aonde o sangue foi colocado. Na orelha. Serve para quê? Para ouvir. No dedo polegar. Para que serve o dedo polegar? O ser humano é considerado como aquele que tem o polegar oponente. Tire o polegar e tente pegar nas coisas. Tire um dedo polegar do seu pé. Sabe o que acontece? Você perdeu o equilíbrio. Ele é o último a tocar com força e é o que tem a maior quantidade de músculo para te dar o equilíbrio para você não cair. Que linguagem espetacular a de Cristo, o que ele fez, o símbolo e aquilo que nós vivemos. E aprendi mais uma coisa ainda: no Antigo Testamento ninguém tinha a Bíblia, nem PowerPoint, nem muito menos um projetor para estar lendo assim, não.
A lei, aquilo que Deus queria, estava restrito aos sacerdotes lá dentro do templo. Eles que liam e ensinavam o povo. Então eles precisavam de coisas visuais. Eles precisavam de ver aquilo que Deus queria. O sangue que fazia com que ouçamos corretamente a palavra de Deus. Abre, Senhor, os meus ouvidos, abre os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu preciso do sangue de Jesus para ouvir a voz de Deus. Na mão onde nós praticamos e fazemos as coisas. Nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados e não permitir que as nossas mãos, o nosso fazer, as nossas práticas não honrem a Deus. Por onde eu ando, os meus caminhos de vida, as minhas veredas, precisam também ser como Cristo, cuja vida é um aroma agradável a Deus. Nada mais agradável para a gente é um perfume que a gente gosta. Nada desagradável, mais desagradável do que um cheiro ou um odor que você não suporta. Que tipo de igreja você vai colaborar, você vai contribuir para que esta igreja seja? Ouvindo a Deus, fazendo as coisas como Deus quer, andando nos caminhos do Senhor e entendendo que o nosso propósito para o qual Cristo nos salvou, nos santificou, é para sermos segundo Cristo foi. Muito mais poderia eu falar sobre este assunto. Creio que, como vocês viram, o assunto é vasto e se desdobra em diversos outros aspectos nas Escrituras Sagradas. Portanto, a minha recomendação, a minha oração, o meu desejo é que aconteça na igreja de missão o que aconteceu na igreja de Éfeso. Paulo foi pastor na igreja de Éfeso por aproximadamente 2 anos e meio. A igreja cresceu, a igreja se multiplicou. A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente marcada pela idolatria. Abrigava uma das 7 maravilhas hoje do mundo antigo, o templo da grande Diana. E essa idolatria fazia o dinheiro gerar muito grande. Eles faziam miniaturas do templo e vendiam, além de muitos amuletos de prata e de ouro. Mas um avivamento espiritual aconteceu na igreja de Éfeso. E os fabricantes desses amuletos disseram: senhores, o cristianismo vai acabar com o nosso ganha-pão. Significa que o evangelho começou a marcar a cidade de Éfeso. Não temos esse relato bíblico, mas sabemos que houve um grande avivamento na época em que o apóstolo Paulo esteve ali, e o evangelho cresceu de uma forma a impactar grandemente a cidade. Alguns dizem até que houve mais de 50 mil conversões na cidade. Não sabemos avaliar. 2 anos. A minha oração é que o que aconteceu em Éfeso aconteça aqui na missão. Vocês levaram 2 anos para ser organizada a igreja, é um tempo recorde, assim, bem curto dentro da igreja presbiteriana do Brasil. Igrejas demoram muito mais. Mas Deus pode levar vocês a dobrar o número de membros em muito menos tempo. Claro que não é você que vai fazer isso, mas é através de você que Deus pode fazer isso. Não podemos dar números ao Espírito Santo, mas podemos dizer para Deus: Senhor, se depender de mim, eu vou pregar o Evangelho para muito mais pessoas. Creio que poderíamos ter um compromisso como este no dia da fundação ou do culto de inauguração desta igreja, como igreja serva de Cristo. Curve sua cabeça. Eu convidar você a tomar uma decisão diante de Deus, de não ser esse homem ou mulher mudo, emudecido,
que não anuncia as boas novas de Cristo. Que Cristo não é visto pela tua fala e pela tua ação. Assuma hoje, neste dia, 13 de agosto, o dia do primeiro culto da Igreja à Missão como igreja. Senhor, ali eu tomei uma decisão diante de Ti. Eu serei instrumento de Jesus Cristo no mundo. Eu viverei para a glória de Deus. Eu buscarei falar aquilo que convém. Eu buscarei adorar. Eu buscarei ser uma pessoa mais santa a cada dia. Eu serei um missionário perto, longe ou muito longe, do outro lado da rua, como cantamos, onde o Senhor quiser. Alguns momentos de você e Deus numa conversa de oração. Senhor, o Senhor ouviu a minha voz, ouviu a voz desse povo, porque o Senhor é onisciente, o Senhor conhece os nossos corações. Antes que a palavra venha à boca, o Senhor já sabe. O Senhor conhece as nossas falhas, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, os nossos erros. Mas essa parte de Deus, essa parte na nossa vida que não se parece com Cristo, essa parte que não desejamos, mas está dentro de nós, que o Senhor nos dê graça e força para superar essas limitações. Pelo Teu Espírito, pela Tua presença em nós, faze-nos homens e mulheres mais santos, mais parecidos com Deus, nosso Pai, mais semelhantes a Cristo. Recebe a nossa adoração nesta noite, Senhor. Recebe o nosso compromisso, sela as palavras que nós falamos hoje aqui com o Teu Santo Espírito no nosso coração e faze-nos lembrar do que falamos e nos comprometemos nesta noite. Louvado seja agora e sempre o Deus eterno, Senhor Jesus. Amém.